Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Oi, Davi, Letícia, Laura, Andressa. Oi, Vitória, Alex. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pessoal, a gente está tentando conectar, tá? Para iniciar. Henrique, agora foi. Oi, agora foi. Aê, deu certo. Aí, deixa eu arrumar aqui. Beleza. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bem também. Tem um trabalhinho de Bora novo para a lá? gente conseguir É, estabelecer conexão. Boa noite, pessoal que está assistindo aí. A gente tentou abrir lá na WFIT, mas não rolou não. Mas beleza, vamos que vamos. bom, vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai falar. Convidei a Dani e agora eu me tornei o convidado, na verdade, né? Para a gente conversar sobre suplementação, né? O que usar, quando usar, por que usar. Vamos tentar tirar algumas dúvidas do pessoal aí em relação a isso. Ó o Alex aí, ó. Vamos lá. Alex. Alex tá tomando de tudo, hein, Alex? Brincadeira, Alex tá bem direcionado. Quer fazer algumas considerações, Dani? Quer falar alguma Vamos lá, coisa, vamos fazer uma começar. introdução? Uhum. Pessoal, É Alex isso falou, que bora compartilhar. Clica no aviãozinho aí, ó, envia para o pessoal, clica no triângulo link que tá deitado aí, envia para a galera, para todo mundo que precisa saber dessas informações aí. Acredito que bastante gente vai ser algo bem importante, bem interessante para as pessoas saberem e se inteirarem aí. sim, é um assunto interessante, né, e que gera bastante dúvida, Com principalmente certeza. quando a pessoa ela vai iniciar, né, uma atividade física, uma musculação, inicia na academia, e aí vem aquela dúvida, né, o que que eu uso de suplementação, eu devo usar, não devo? E é importante, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa, antes de pensar em suplementação, é ajustar os macronutrientes da alimentação, né? Então, você vai iniciar uma atividade física, precisa saber
como que está a alimentação no geral, tá? Antes de usar a suplementação. O próprio nome, ele já diz, é uma suplementação. Então, vai ser introduzido se houver necessidade. E é claro que um profissional nutricionista que vai saber orientar adequadamente, né, o que cada um precisa. E para quem está aí acompanhando a gente, o que são os macronutrientes? Carboidrato, proteína e os lipídios, que são as gorduras boas, né? E geralmente o carboidrato é aquele que fornece energia, né? Nossa primeira fonte de energia. E é importante você quantificar ele ao longo do dia. Existem alguns suplementos, os mais usados eu acredito que pelo público de academia, né, que pratica atividade de musculação principalmente, é a malto, né? Se eu não me engano, confirma isso para mim, Henrique. O pessoal que utiliza carboidrato? Maltodestrina. Maltodestrina, tem o pessoal que usa... Tem o pessoal que usa palatinose, já é mais para quando vai para o pedal, essas coisas. Aí tem um pessoal que usa palatinose. Destrose também tem um pessoal que usa. Acaba comprando a whey isolada e misturando com destrose. Junto, né? Então, destrose, a maltodestrina, a palatinose. A diferença é que cada uma tem um tempo de absorção diferente, né? Então, você falou palatinose é mais usada, por exemplo, com um pedal, que aí a pessoa vai fazer uma atividade mais longa. Então, ele é absorvido de forma mais lenta. A malto, geralmente, ela tem uma absorção mais rápida. E a destrose, ela tem uma absorção mais rápida ainda, porque ela vem de um açúcar simples, né? Então, é mais rápida que a malto. Essas são as mais conhecidas do carboidrato, né? E existem quantidades diferentes para cada pessoa, né? Então, se você pratica uma atividade leve, você vai ou não introduzir isso na sua alimentação. Por quê? Você pode usar as fontes naturais, os alimentos, né? Então, se for uma atividade leve, né? Então, você pode usar as frutas, você pode usar uma fonte de batata doce, como carbo, né? Sem necessariamente usar a suplementação de malto, de destrose. Não necessariamente você vai precisar, né? Utilizar um carboidrato extra, vamos dizer assim, do que o que a gente conseguiria na alimentação. É mais assim, pessoas que têm um treino mais alto, mais intenso, né? Que treinam mais de 1, 2 horas por dia, que aí há necessidade de colocar esse carboidrato. Tem um volume grande de treino, né? Treinos muito longos, às vezes você acaba utilizando todo o estoque que você tem ali de glicogênio, não todo, mas utiliza muito. E aí é importante que a gente reponha. Repor, exatamente. E é por uma questão também de praticidade. Às vezes a pessoa ela não consegue ter a praticidade de, por exemplo, levar os alimentos que às vezes estragam, ou a fruta deixa no carro, e aí tem uma rotina, o dia bem corrido, pode ser uma estratégia que pode ser usada na quantidade, na dosagem correta, dá para usar, né? Aí você põe lá na garrafinha e chacoalha e toma junto com o whey, por exemplo, que é um outro suplemento que a gente vai comentar também. Então esses são os mais conhecidos, né? Da parte dos carbos. E cada um tem uma absorção diferente. Todo mundo está entendendo? Alguma dúvida? Pode falar também. Como que tá aí, pessoal? Tudo certo? Então, teoricamente, para a gente ter mais ou menos uma base para que fique de fácil entendimento, a gente vai utilizar os carboidratos como suplementação em atividades muito longas, certo, Dani? Se você for fazer uma atividade, se tiver um volume de treino muito grande, ou ou caso haja necessidade por conta de praticidade, também uma opção, né? Uma opção, porque aí a pessoa tem o pozinho ali, né, disponível, põe na água, chacoalha e toma. Sim. Durante o treino de musculação não é tão necessário, né, Dani? Fazer a suplementação de carboidrato por ser um treininho curto. Então uma dica aí pro pessoal, pessoal que utiliza
a malto ou dextrose durante o treino de musculação, não tem tanta necessidade, tá, pessoal? Por ser um treino mais curto. Do carbo, para complementar, é a quantidade dele ao longo do dia, né? Então, quanto de carboidrato você está consumindo ao longo do dia. Então, você tem que bater a necessidade que o teu corpo precisa. Então, não necessariamente consumir ali antes ou logo depois, né? Você vai quantificar a quantidade correta para você, que pode ir de 3 até 6 gramas por quilo de peso. Que aí é só multiplicar pelo peso da pessoa, né? Mas isso aí Sim. é um profissional que vai decidir o que é melhor para você, né? Se for um treino mais leve, se ele vai usar se ele vai usar 3, se ele vai usar 4, se ele vai usar mais, entendeu? É bem individual, né? Bem individual. Mas só para o pessoal saber que suplemento é mais questão de estratégia, se há necessidade ou não de consumir naquele momento. Então, por uma questão de praticidade, ou às vezes num treino muito longo, como por exemplo o pedal, que aí você tem um gasto muito grande, né? E aí você Sim. precisa repor as energias para terminar esse treino bem. Muito bem. Alguma dúvida? O pessoal está comentando. Mate Pasquato, é isso? O personal disse que o déficit dele é a alimentação. Pati Oliveira, Nutri Maravilhosa, João mandou oi, e aí João. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Vamos falar do whey agora? Proteína? Vamos entrar nas proteínas. Então, eu acredito que é o que o pessoal mais consome, né? Mais consome, mais tem dúvida. E tem dúvida, né? Vamos ver se está consumindo de forma correta. Se precisa tomar isolada, concentrada. Tem o pessoal que paga mais caro na hidrolisada, que às vezes compra a proteína da carne. Então, proteína. Eu falei proteína, certo, né? Eu falei errado. Sim. Que a proteína é um macronutriente, assim como o carboidrato. Sim. Então, ele é de fundamental importância para o nosso organismo, principalmente, né? Se você quer aí ter um ganho bacana de massa muscular. As proteínas fazem parte de toda a nossa estrutura. Então, unha, cabelo, né? Os nossos músculos. E um suplemento muito utilizado como fonte de proteína é o whey protein mesmo, né? E existem vários tipos, que é o concentrado, como você disse, o isolado e o hidrolisado. Então, vamos explicar para o pessoal o que é cada um deles, né? O concentrado, ele passa por um processo de ultrafiltragem. Então, ele tem não só a proteína do soro do leite, né? O whey protein é a proteína do soro do leite. Então, ali, ele está misturado com outras coisas juntos, né? Um pouco de gordura, um pouco de carboidrato, do próprio leite ali. O isolado, ele já é mais isolado, o próprio nome já diz, né? Ele passa por um processo de microfiltração. E aí você tem ali a proteína do soro do leite, e mais isoladamente. E o hidrolisado é aquele que é quebrado em partículas menores, que a gente chama de hidrólise enzimática. É isso, né? Ela já vem pronta para ser absorvida, né? Exatamente. Geralmente, por exemplo, quem tem muita problema com digestão mesmo, às vezes pacientes que têm mais sensibilidade, então é importante você passar... Algum tipo de intolerância também, né? Exatamente. Aí trabalha com essa parte de hidrolisar, porque ele é absorvido de forma bem rápida, tá? Sim. Mais rapidamente. E qual que é o melhor horário para tomar, né? O whey. Aí vai depender muito, tá? Precisa ser necessariamente pós-treino? Não, né? Às vezes eu uso de estratégia do treino. Pode falar.
Não, era até isso, esse ponto, era até isso que eu ia pontuar, que às vezes o pessoal fica muito preocupado em levar o squeeze lá para academia já com whey, terminou o treino, sente aquela necessidade já de tomar a De tomar. suplementação. Tem o pessoal que às vezes quando esquece, já aconteceu na academia também, a pessoa esquece de levar o suplemento, aí o treino dela acaba não rendendo tanto, porque psicologicamente ele acredita que Uhum, precisa tomar suplementação. Se ele não tomar, não vai ter o resultado. Não é bem uhum. assim, né, Dani, que Não, funciona. não. O whey, na verdade, a proteína, ela precisa ser absorvida pelo nosso organismo a cada 3, 5 horas no máximo. Então, você vai dividir e fracionar isso ao longo do dia, né? Você pode começar pelo café da manhã, 3 horas depois, colocar um lanche mais proteico. Você vai distribuindo. Como que faz essa distribuição? Geralmente, você calcula de 0 a 0,30 por quilo de peso. Então, o pessoal que tem interesse em saber como que faz esse cálculo da proteína, você pega o seu peso e vai multiplicar por 0,25, 0,30. Você sabe o quanto de proteína você tem que consumir em uma refeição, né? E aí, você divide isso ao longo do dia, né? Que pode ser de 2,0 por quilo de peso, por exemplo. Né? Mais Sim. ou menos, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, você pega aí uma média de 2,0, 2,2, praticante de musculação. Multiplica. Aí você vai ter a quantidade total que essa pessoa precisa de proteína no dia, tá? E aí você Tem um distribui estudo, isso entre as refeições. tem um estudo até, Dani, desculpa te interromper um pouquinho, o pessoal Pode até falar. que às vezes acaba ingerindo muita proteína durante o dia, até em cada refeição o pessoal faz uma ingestão muito grande. Eu não sei se eu acredito que foi ano passado, não sei de quando foi esse estudo que eu li, mas que mostra que a partir de 40 gramas em uma refeição, na mesma refeição, seu corpo já começa a não ter mais uma absorção dessa proteína. É isso Não, mesmo, né? o nosso Então, corpo ele não tem um estoque de proteína, como por exemplo o carboidrato e como por exemplo a gordura, né, os lipídios. Toda proteína que entra em excesso, ela vai ser eliminada, ela vai ser excretada do nosso organismo. Então, não adianta você querer lá tomar de uma vez 2, 3 scoops de whey ou tomar um scoop de whey junto com um monte de proteína, entendeu? Então, sim. tem que fazer o cálculo do que você precisa. Tudo que for a mais, aquilo vai ser excretado pelo organismo. Sim. Realmente, esse estudo ele é verídico. Muitas vezes também o pessoal acaba entendendo que, como a proteína constrói o músculo, vamos falar assim para ficar mais fácil para o pessoal entender, a maioria da Uhum. galera acredita que aumentando a quantidade de proteína vai ser onde eles vão conseguir ter o ganho de massa muscular, que também não funciona muito bem dessa forma, né, Dani? Não, não. Você precisa dividir essa proteína ao longo de todo o seu dia, né? Por quê? Porque aí você vai absorvendo da forma correta. E como eu disse, como nós não temos estoque, então você precisa consumir mais proteína ao longo do dia do que o carboidrato, por exemplo, para manter, né, ali o seu músculo, para manter o, a fonte de proteína que o corpo precisa. Porque você não tem como armazenar. Então, você tem que ir ofertando. Então, a cada 3 horas, no máximo 5 horas, porque aí ocorre todo o processo de absorção dessa proteína. Sim. Então, por exemplo, se você não consome a proteína depois de 5 horas, pode começar a acontecer o processo de catabolismo. Aí você utiliza, né, a proteína dos músculos e acaba Acontece a por. proteólise, né? Começa a quebrar a proteína pra gente. Porque não tá ofertando, entendeu? Sim. Mas uma dúvida frequente em relação ao tipo de proteína. Por exemplo, a pessoa foi lá, passou com uma nutricionista e a nutricionista sugeriu que essa pessoa colocasse o whey
Desculpa. Tinha whey no cardápio dessa pessoa, na dieta, no plano alimentar dela ali. A pessoa fica na dúvida se utiliza concentrada, isolada ou hidrolisada. Muito provavelmente, pessoal, o cara que vende, ele vai querer te vender, geralmente a hidrolisada, né? Porque se você, dependendo da proteína que você comprar, a hidrolisada vai ser R$400, R$300, sei lá. Mas não necessariamente precisa ser assim, né, Dani? Não necessariamente você precisa de uma proteína de absorção muito rápida. Tem até a própria albumina, que o pessoal... Eu usava muito a albumina por conta de custo-benefício, na verdade. Ela é mais barata, né? A albumina do ovo, né? Isso. E ela é mais barata. E ela pode substituir muito bem o whey. Tem gente que não se adapta muito com o sabor, né? É muito boa, não. Mas para a questão custo, né? Benefício, ela é bacana. E dá para fazer uma coisa bacana também. Você pode complementar suas refeições com suplemento. Então, por exemplo, né? Você pegar um iogurte. Vamos pegar o iogurte natural, aquele integral, sem conservantes, sem nada. Você pode... Ele tem em torno de uns 7 gramas de proteína. Vamos supor que essa pessoa, você fez lá o teu peso... vezes 0,25, você precisa de 17, 18 gramas de proteína naquela refeição, né, do dia. Então, você pode pegar e complementar. Você pode tomar, por exemplo, o iogurte natural, mas aí você calcula a quantidade do whey, né? Por exemplo, o scoop tem 20 gramas, então você vai consumir meio scoop, que vai dar as 17, né, gramas que a pessoa precisa naquela refeição. Que aí é uma questão de você economizar também. Você pode usar o whey para economizar dessa forma, em vez de usar a albumina, para quem não se adapta muito com o sabor. Sim. É uma dica, né? Uma estratégia bacana que dá para usar. Então, pessoal, já deu para entender que não necessariamente, porque as pessoas acreditam, muita gente acredita que entrou na academia, começou a treinar, precisa suplementar. Não necessariamente você vai precisar suplementar, como a própria Dani disse, e a Dani é autoridade para falar sobre isso, para falar sobre alimentação. Suplementação é para realmente suplementar algo que você não conseguiu atingir na sua alimentação. Planejou tudo ali, você não conseguiu atingir, ou uma questão de praticidade, acaba utilizando essa suplementação, mas não é uma obrigatoriedade. Outro ponto importante, pensando que, vamos pensar que você, sei lá, no seu almoço você vai utilizar o frango como fonte de proteína. Aí você fez esse cálculo, que a Dani explicou muito bem pra gente como fazer. Não quer dizer que, vamos supor que no seu cálculo deu 100 gramas de proteína. Não quer dizer que em 100 gramas de frango existem 100 gramas de proteína, né, Dani? Não funciona assim, né? Não é isso, 100 gramas de frango. Aí você tem que avaliar o quanto naqueles 100 gramas de frango tem de proteína, né? Sim. Que vai ser em média de 20, não, um pouquinho mais, uns 30 gramas de proteína em 100 gramas de frango. Então, por isso que é bom, pessoal, ter o acompanhamento, ter a conversa com uma nutricionista. Outro ponto importante, a única pessoa que pode prescrever um cardápio, apaga aí se você achou que médico podia prescrever cardápio, pega a borracha e apaga da tua cabeça assim, ó. É só o nutricionista, tá? Que pode prescrever um cardápio para você, que pode planejar, não sei como a Dani gosta de falar, eu gosto de chamar de planejamento alimentar, né? Sim. Você planeja realmente o que você vai fazer, o que você vai comer, como você vai fazer isso. Então é só nutricionista, pessoal. Quer partir para o lipídio e depois a gente faz um resumo geral de como funciona tudo? Pode ser? A gente pode falar da creatina também, né? Que é um suplemento bem usado aí pelo pessoal que gosta de malhar e deve ser usado. Então, para quem quer ganhar massa muscular, obrigatório usar creatina, porque quase uma regra, né?
top dos tops, né? Um suplemento que realmente ajuda. Existem vários estudos em cima disso, que é um suplemento que ajuda na força, né? Então, ajuda ali a você ter um pouco mais de força ali para fazer mais repetições, por exemplo, né? Daquele exercício, daquela série na academia. É um Sim. aminoácido, né? E ele funciona de forma acumulativa, né? O pessoal também às Sim. vezes acha que tomar a creatina como pré-treino, por exemplo, acha que vai dar um resultado muito bom. Mas na verdade é necessário que seja acumulativo, né? O horário não importa, é independente. Eu geralmente gosto de prescrever à noite, ou de manhã, um momento do dia que a pessoa não esqueça. Porque não, pessoal, tem que tomar todos os dias. Ah, mas eu não vou treinar, então eu não tomo? Toma, tem que tomar. Como o Henrique disse, é um efeito acumulativo. Você vai tomando, né? E ele vai fazer efeito a longo prazo. Não é tomou e já vai lá na academia treinar Sim. e já vai ficar mais forte, né? Já vai usar como pré-treino. Na verdade, funciona assim, pessoal. Você vai tomando, a Dani vai confirmar pra gente se é realmente isso. Você toma e ela vai acumulando. Aí depois, a hora que ela deu o pico, vamos chamar assim, de creatina dentro ali do seu organismo, da musculatura, você continua tomando para que ela se mantenha alta e você consiga continuar tendo bons resultados de força, consequentemente de ganho de massa muscular, né, Dani? Exatamente. Então, ganhar massa muscular tem que tomar creatina. E uso, assim, contínuo. Existem alguns ciclos, né? Que aí a pessoa começa, para. Alguns estudos mostram que agora não, você pode ter o uso contínuo dela. Aí o pessoal fica com medo, mas não faz mal pro rim? Não, isso é mito, tá, pessoal? E o pessoal também fica com medo que retém líquido, né? Isso é verdade? Retém líquido, mas é um líquido intramuscular. É diferente daquela retenção que a gente tem, né? De você se sentir mais inchado. É uma Sim. retenção intramuscular, uma retenção boa, né? É lá dentro da célula, pessoal. Não dá nem para saber o tamanho que é essa célula muscular. Mas é um suplemento top para quem busca aí ganho de massa muscular. Não faz mal pro rim. Pessoal, Não tem faz um mal pouquinho pro de rim. medo. Muita gente fala que às vezes não é legal tomar por conta desse problema. Porém, não tem contraindicação. Tem estudo com pessoa tomando continuamente durante 3 anos aí, eu acho que é o mais longo, 3 ou 4 anos, se eu não me engano, e que não teve prejuízos em relação à utilização da creatina, né? Isso. E em relação, Dani, voltando um pouquinho na whey, em relação a pessoa escolher o melhor whey para ela, acredito que é mais por conta pelo cálculo que o profissional da nutrição vai fazer para essa pessoa, né? Para saber se ela pode utilizar o concentrado, ou o isolado, o hidrolisado, ou dependendo às vezes se tem alguma restrição, alguma intolerância. O concentrado e o isolado, né? O isolado, você pode usar uma pessoa assim que está num percentual bom de gordura, que ela busca mais a proteína mesmo, o ganho. Ela pode usar o concentrado, porque ela vai precisar ao mesmo tempo de carboidrato. E o concentrado ele tem mais, ele vai ter um pouco mais de carboidrato. Essa é a diferença, um pouco mais, né, de outras coisas ali junto. Mas se você tiver com esse cálculo que eu disse, fracionado certinho ao longo do dia, tranquilo usar o concentrado. Se é uma pessoa assim que está buscando também, né, uma perca de gordura, né, quer perder mais gordura num tempo mais rápido, talvez o isolado ele possa ajudar nesse sentido, né? Porque aí é uma proteína isolada mesmo. Porque você só tem aquela proteína e você vai usar outro carbo para complementar aonde precisa. E o hidrolisado é mais para aquela pessoa que às vezes tem alguma intolerância, alguma coisa do tipo, problema com digestão, né? Porque como ela ajuda, a digestão é muito mais rápida, então você já consome
e aí isso é tudo quebradinho, né? Vai tudo prontinho pro nosso organismo. Então, pessoal, não precisa ficar preocupado pensando. Se a pessoa estiver pensando somente em resultado, né, Dani? Não precisa ficar preocupado em comprar a whey que é absorvida mais rápida. Vamos pensar assim. Nosso corpo não sabe em qual velocidade. Você, na verdade, não sabe em qual velocidade que essa proteína está sendo absorvida. O seu corpo só entende que ele precisa que seja absorvida, ela inteira. Mas em relação ao tempo, não tem tanto esse problema, né, Dani? Isso. Walter está perguntando aqui, Dani, sobre glutamina. Glutamina. E a Suplemento, glutamina? um aminoácido essencial, a glutamina, que geralmente eu uso mais para melhorar o sistema imunológico, né? E a nossa flora intestinal. Ela ajuda, né, na recomposição da flora intestinal e ajuda a melhorar o sistema imunológico. Então, eu uso mais para esse aspecto, tá? Mas pensando em resultado, em musculação, em treino... Glutamina não, nesse sentido não. Mais para imunidade e melhorar a flora intestinal. Mais uma dica importante aí então, pessoal. Pessoal que às vezes acaba utilizando muita glutamina, pensando em resultado de ganho de massa muscular, também acaba não sendo a melhor das estratégias, né? Talvez se você comprar uma creatina, como a própria Dani comentou aqui, que já tem comprovação, né? Você pode usar mais para essa questão do sistema imunológico, que vai, consequentemente, ajudar, né? Porque se você tem um sistema imunológico forte, bacana, então isso contribui também para o objetivo que a pessoa busca de ganho, né? É tudo uma escala, né? Tudo uma consequência. Sim. Mas não especificamente, né? Só falar, vou tomar glutamina para esse fim. Ela ajuda na questão da flora intestinal e do sistema imunológico. Pode tomar de 5 a 10 gramas por dia. Geralmente em jejum, eu passo um shotzinho de manhã, com limão, com própolis e junto a glutamina, ou pode ser antes de dormir. Sim. Em relação à creatina também, eu já vi gente na academia que estava fazendo a gestão de, por exemplo, 30 gramas por dia de creatina. Também, pessoal, não é tomando mais que você terá mais resultados, tá? Também tem uma quantidade ideal por dia, né, Dani? Se você puder falar para o pessoal também. Vai gerar em torno de 3 a 5 gramas por dia. Isso. Mais do que isso, seu corpo não vai absorver, né? Isso. Se você ingerir em excesso. Exatamente. BCAA, Dani. BCA. BCA é formado por leucina, valina e isoleucina. Ajuda a evitar fadiga, melhora as dores musculares. Porém, não temos comprovações científicas de que especificamente eles vão contribuir, né? Então, por exemplo, entre o BCA e o whey, essas coisas que eu acabei de falar que são os aminoácidos que formam o BCA, você já tem no whey. Sou uma pessoa assim, Henrique, que está com déficit de proteína no organismo, que está sem, vai fazer efeito? Sim. Ai, Dani, eu tomei BCA, mas me ajudou, né? Me ajudou nas dores, na fadiga. Por quê? Porque esse organismo, com certeza, ele está em falta de proteína. Tá com falta. Né? Então, você tem que calcular certinho a proteína. Eu não costumo indicar muito o BCA, muito difícil. Sim. Então, pessoal que às vezes, muitas vezes acontece, né? Vai comprar suplementação, aí compra um pote lá de whey e compra um potinho de BCA. Aí gera o whey pós-treino. Acontece muito. 2 cápsulas de BCA antes do treino, 2 cápsulas de BCA pós-treino e mais o whey pós-treino. Na teoria, pessoal, como a Dani disse, se você já está fazendo, se você está com, não necessariamente o whey pós-treino, mas se a sua quantidade de proteína durante o dia está alinhada, se está ingerindo a quantidade certa,
não tem necessidade. Uhum. Tem que ser assim, casos específicos, que aí é um nutricionista profissional Nutricionista que com o vai avaliar. paciente ali, se há necessidade de incluir ou não. Agora, o pessoal aí da academia não precisa ficar gastando dinheiro com isso, né? Quero tomar alguma coisa para ganhar massa muscular, creatina, né? Whey para suplementar ao longo do dia, conforme eu falei, né? Para encaixar E, em uns momentos do dia. e muitas BCA aí é vezes, uma outra história. sim, e é até o que eu oriento sempre o pessoal na academia, antes de ir lá na loja de suplementação e gastar dinheiro com suplementos, compensa. Não é porque a Dani está aqui, quem me conhece sabe que eu realmente converso assim com as pessoas na academia, que você pega esse dinheiro, pague um profissional, um nutricionista, que dependendo da situação, pessoal, vocês nem vão precisar fazer a utilização da suplementação, dependendo do cálculo dos valores que esse profissional da nutrição, que é nutricionista, chegar, pode ser que vocês nem precisem fazer a utilização da suplementação. Talvez a creatina, vamos pensar assim, num ganho de massa muscular, mas talvez também não precise no primeiro momento. Então é algo muito específico, que Sim. às vezes compensa você gastar esse dinheiro na nutricionista, porque você pode comprar um pote de whey, por exemplo, mas não está consumindo a quantidade de proteína que você tem que ingerir durante o dia. Então aquele whey não vai ter um resultado tão efetivo, né, Dani? Exatamente. Porque aí, às vezes, na própria conversa, né, já consegue ajustar a alimentação sem precisar incluir a suplementação. Com certeza. A Santa tá assistindo a gente aqui, ó. Santa comprava muito suplemento na farmácia. Briguei muito com a Santa porque ela ficava comprando suplemento na farmácia. Não por ser na farmácia, mas porque ela comprou algumas coisas lá na farmácia. Mas agora aprendeu. Uhum. Aqui, ó, a Erika falou, ó, Dani fez o meu cálculo de proteína apenas na alimentação. Tá aí um exemplo. Sim, exatamente. É uma paciente que não precisou entrar suplementação para ela, né? Dá pra gente, com a alimentação, ofertar as quantidades de proteína que o paciente precisa. Sim, mas mais algum suplemento que você lembra? Eu acho que os mais utilizados acabam sendo esses, né? Sim, Whey, sim. creatina, glutamina, que o pessoal às vezes usa. BCA o pessoal usa muito. Sim. Acho que isso, né? Sim. Não me vem Aí outro à vem cabeça os agora. termogênicos, né? Tipo Sim, cafeína, chá verde. os pré-treinos. Cafeína é uma coisa assim que eu também só passo se eu vejo a necessidade, né? Que é para ajudar ali para dar um estímulo. Às vezes com o próprio cafezinho amargo, ali você consegue ajudar a pessoa, né? Porque cada pessoa age de maneira diferente para a quantidade, né? Então você tem que ir vendo a dosagem que vai fazer o efeito necessário. Então, se você estiver assim, indisposto, quiser suplementar aí uma cafeína, pode, é bacana, né? Vai ser mais ou menos de 1 a 6 miligramas por quilo de peso. Só que não pode fazer o uso crônico de termogênico, viu? Importante falar isso pro pessoal. Às vezes toma cafeína ou toma um Sem outro parar. tipo de termogênico sem parar. Você precisa dar uma pausa, né? É só para dar aquele estímulo que o corpo precisa. Então não pode fazer uso crônico, tá? De termogênico, por causa que senão o corpo vai acostumando. Aí você precisa ir aumentando cada vez mais aquela dose. E tudo que é em excesso, pessoal, faz mal. Então tomem cuidado, tá? Aqui, ó. Falaram aqui. Alu Gílio. Parei com a cafeína depois que a Dani me indicou o café mesmo sem açúcar. Me livrei da cafeína que me dava batedeira. Sou grata por isso. Que bom, que legal. Minha Então, pessoal, paciente. basicamente, pelo que a gente está entendendo aqui desde o começo da nossa conversa com a Dani, é que assim, não que o trabalho do nutricionista seja fácil, tá? Não vamos entender dessa forma.
Mas a alimentação, ela é descomplicada, ela não é tão complicada como a maioria das pessoas acredita, né, Dani? Com muita Uhum. coisinha, muita estratégia, muita suplementação. Não precisa ser assim, gente. Não. Não precisa, tá longe disso. Eu sempre digo que é o básico que funciona, na verdade, né? E No realmente é. exercício também. Com certeza, no exercício funciona da mesma maneira, da mesma forma. Ó o Gabriel. E aí, Gabriel? Acho que em relação à parte de proteínas, basicamente isso, né? Que a gente entrou em alguns Uhum, suplementos. Mais algum uhum. ponto que você queira abordar em relação a essa parte? Mais algum suplemento que você se lembre? Os mais utilizados são esses São mesmo, esses, né? né? E aí os outros não têm tanta comprovação também. E os mais citados, mais falados mesmo, que o pessoal tem mais dúvida, em sala, né? E aqui mesmo é esses. E a gente não falou do macronutriente lipídios, Falta né? lipídio. Então, Isso. falei Foi de por isso que eu gordura, perguntei pra gente. proteína e do lipídio, ficou sem falar. O Então, do Tico tá lipídio, perguntando sobre ah, a Érica mandou assim, a Dani, dá a dica do café termogênico. é um café que você pode coar o café junto com gengibre, canela, açafrão. Então, você põe vários pozinhos juntos, que são termogênicos, e coa ali junto com o pó do café. É uma opção legal. Que legal. Eu dou de sugestão, Você pode colocar, por exemplo, uma colherzinha de chá de gengibre em pó, uma colherzinha de chá de canela em pó, uma colherzinha de açafrão da terra em pó, põe tudo junto ali com o pó do café, e aí coa, passa água, e aí você tem o seu café termogênico aí. Muito legal. O Tico perguntou aqui também da albumina. Albumina a gente comentou, Tico. Mas Sim, vamos repassar. albumina, proteína do ovo, né? E ela substituiria aí o whey. Eu geralmente indico assim, para quem tem intolerância, por exemplo, à lactose, né? Ou proteína do soro do leite, que aí não dá para usar o whey. Poderia ser O uma que, substituição. o que Só que tem mudaria alguns efeitos. basicamente seria a velocidade de absorção do whey para a proteína do ovo. Vamos pensar só no resultado final da proteína. Não, igual. Porque agora o importante não é tanto a absorção, né? Na verdade, é a quantidade e a distribuição ao longo do dia. Sim, Então, mas seja em um whey, relação, a, seja uma em relação albumina. ao whey ou albumina, o que mudaria seria basicamente a velocidade de absorção, né? Que são duas Uhum, proteínas, sendo a uhum. albumina de E absorção um as pouquinho fontes, mais né? lenta. E as E de fontes? fontes diferentes. É isso. Então vamos para os lipídios. Lipídios. Os lipídios, o que seriam os lipídios? As gorduras boas, né? É importante também? Sim, porque o nosso organismo precisa de gordura para fazer, por exemplo, algum transporte de hormônio, de algumas vitaminas, na verdade, eles agem é, na liberação de alguns hormônios que são importantes. E geralmente eu indico não, eu calculo, né, um grama por quilo de peso aí, de gordura. E as fontes a gente pode obter através da alimentação, mas da alimentação, como o abacate, as castanhas, a pasta de amendoim, o pessoal usa bastante, né, essa fonte. Só que tem que tomar um pouco de cuidado com a questão das calorias, né? Então, eles são bacanas, só que tem que ser consumido na quantidade adequada também. E de suplementação, acho que de gordura, tem os TCMs, que são triglicerídeos de cadeia média, Média. né? Eles substituiriam, por exemplo, o carbo como energia. Eles agem para ajudar a dar energia. Uma estratégia que eu já usei seria, por exemplo, um café com um TCM, por exemplo.
E aí a pessoa utilizaria isso em algum momento você não específico? usa o carboidrato, né, como fonte de energia. Você acaba usando o TCM. Ah, por exemplo, Sim, para quem treina em jejum, talvez seria uma alternativa, né? Para não usar ali os estoques do músculo, né? Para não catabolizar. Então você usa uma gordura para atrapalhar na absorção, dar uma termogênese com café, né? sim. É uma opção, uma sugestão que você pode utilizar, mas que depende muito também do paciente, da pessoa, né? Aí tem que avaliar. Porque tem pessoas que não conseguem, por exemplo, comer e treinar, né? Então, talvez poderia ser uma alternativa. Mas que tem facilidade de perder massa muscular. Então, você poderia usar uma fonte de gordura boa ali, entendeu? Sim. Então, assim, deu para entender que não é tão complicado, porém a alimentação é algo muito individual, né? Assim como o treino também não é algo tão generalista, a alimentação também não é algo tão generalista. Existem algumas orientações que podem ser um pouco mais gerais. Porém, para que se Uhum. tenha um trabalho específico, um resultado mais específico, para ter mais resultado, é importante que o trabalho seja feito de forma individual, né? Por isso que é um pouco Sim. difícil, às vezes, trabalhar com dica, né, Dani? Com orientação geral, É. assim. Sim, porque aí entra uma coisa assim mais específica, né? Que nem, por exemplo, do TCM, é algo mais específico, que aí eu vou utilizar analisando todo o contexto daquele paciente. Não sei Sim. se deu para vocês compreenderem, né? O que eu quis dizer. Do TCM, eu O acredito que sim. TCM, Alguma viu? dúvida, pessoal? Alguém A ficou com alguma gordurinha é dúvida? boa. Acredito que não, né? Ninguém acabou comentando nada. Vou achar aqui. Bom, acredito que a gente conseguiu dar uma boa passada em relação a tudo assim, Uhum. né? A gente acabou falando aqui sobre orientação, sobre algumas dicas. Eu Bastante. acredito que teve bastante coisa Valeu, né? aqui que deu para clarear, né? Foi bom, Érica? A Érica já é paciente, a Érica já estava com a mente clareada. Acredito que isso, que deu para clarear bem, assim, as ideias do pessoal, né, em relação à alimentação, em relação à utilização de suplementação. No final Uhum. das contas, pessoal, a gente vai continuar com aquilo de que a utilização da suplementação também é algo individual, né? Então não tem como a Sim. gente generalizar e falar para você aqui nessa live qual suplemento você deve utilizar, qual suplemento você pode utilizar. Compra whey isolada, compra whey hidrolisada, toma albumina. Oh, Alex, o Tico quer saber sobre os anabolizantes. Aí não é suplemento, Alex? Bom, acho que é isso. Quer fazer mais algumas considerações, Dani? Ah, acredito que é isso mesmo. E falar pro pessoal assim que antes de tomar, tentar buscar informações, né? Se há necessidade desse, como eu já disse aqui, que nem sempre há necessidade de incluir o suplemento, né? Começar por uma reeducação alimentar, se alimentando de uma forma mais qualitativa, né? E assim você já vai melhorando bastante vários aspectos aí. Carboidratos bons, carboidratos complexos, como as fibras, né? E que a gente inclui também Sim, na alimentação. É tudo um conjunto, né? E tem que ter esses 3 macronutrientes que eu citei: o carboidrato, a proteína e o lipídio. E uma alimentação balanceada. E aí depois ver a necessidade de suplementação junto com o profissional, né? O nutricionista, que vai saber sim, individualizar isso para vocês. com certeza. Então,
Pessoal, mais uma vez, recapitulando aqui, só o nutricionista vai poder prescrever um plano alimentar para vocês, tá? Restando dúvidas, vou tomar liberdade aqui, mandem uma mensagem para a Dani, porque ela é a nutricionista da nossa conversa aqui. Ela realmente é a autoridade se falando em alimentação. É o nutricionista, é o papel do nutricionista esse, tá? Então, que a gente respeite, né, as profissões, que cada um trabalhe de acordo com a sua profissão. Um toque também na galera da educação física, que acaba entrando muito na parte da nutrição, falando muito de alimentação. Não é a nossa, galera. A gente pode até... O Alex quer deixar uma caixa de perguntas. Rola, Dani? A gente pode abrir uma caixinha de perguntas para o pessoal? Pode sim. Então é isso aí, pessoal. Acredito que é isso, Dani. Muito obrigado mais uma vez por ter participado com a gente. Foi muito bom, sempre muito esclarecedor. Excelente profissional, com certeza, Érica. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Eu sempre, cada vez mais, me aproximo das pessoas e aprendo bastante também, né? E é sempre uma experiência nova cada dia. A gente ensina, mas também aprende a lidar com as lives, que era uma coisa que eu não fazia, e aí a WFIT veio me convidando e show de bola. Que bom, que bom. Agradeço aí sempre o convite de vocês. A gente que agradece por sempre estar participando aqui com a gente. A Dani tem os compromissos dela ali, mas a gente sempre consegue ajustar um horário para a gente conseguir fazer esse tipo de conteúdo que é muito rico, né, gente? É um conteúdo muito rico, são dúvidas que a maioria das pessoas tem, e às vezes eu converso sempre com o pessoal, Dani, o Alex está assistindo aqui, o Tico está assistindo a gente, são prova disso que, cara, se o nosso trabalho pode ajudar pessoas, por que não fazer isso, né? Se a gente tem uma situação, uma formação que faz que permite com que a gente ajude pessoas, cara, eu acho que é o propósito, é o único propósito que a gente veio aqui para essa terra. Então, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de sempre. Obrigado a todo mundo que participou. Pessoal, a gente vai tentar salvar essa live, porém, eu não sei o que está acontecendo. Fiz uma live muito bacana também com a Letícia, que você fez uma live com a Lê, uma vez, né, com a psicóloga, sim. E eu não consegui salvar. Não sei se é por conta da quantidade de gente que tem fazendo lives aí, sobrecarrega o aplicativo, não sei. Mas a gente vai tentar salvar e deixar ela salva, tá, pessoal? Acho que é isso. Certo? Muito obrigado mais uma vez, Dani. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos combinar mais vezes. Espero que eles tenham curtido, gostado e agora coloque em prática, né? As ideias, dicas. Com certeza. Alex, precisa colocar o Alex para fazer live. O Alex está fugindo de fazer live. Então, obrigado, gente. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo. Que dia é hoje, quinta. Bom finalzinho de semana, quase está chegando aí. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.